Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, estudioso do direito militar. Eu fiquei ali de postar mais vídeos, né, mostrar ali o trabalho que eu estou desenvolvendo, enfim, né, mas aconteceram muitas coisas, tá, pessoal? Hoje, 5 de dezembro de 2025, tá? Então eu recuei, tá? É sempre assim, não tem... Eu sou previsível. Recuei, tá? Porque eu vejo um montão de coisas, né? Eu vi ali a última lei, né, do efetivo da Polícia Militar, e aí eu tive que voltar para olhar o que eu fiz, tá? E reafirmar, né, aquilo que eu já afirmo ali dos meus requerimentos, tá? Em relação à promoção das praças. Mas aí eu vejo, né, o camarada ir para lá, Irã de alguma coisa. Caramba, que desprestígio, né? Tá chateado. Não sei qual foi ali o investimento que você fez, tá? Mas você não me pagou, tá? Vocês fizeram ali um investimento ali, né? E deu ruim, o investimento não lucrou. Mas é isso, tá? Mas tranquilo, pô. Todo mundo identificado bonitinho, tá? E cada um que se explique. Escreveram lá que eu... Tem um outro camarada, né? Que escreveu que eu enganei mais de 1000 famílias, né? Isso é um absurdo, tá? E eu espero que isso não tenha servido de subsídio, né, para quebra de sigilo meu, tá? O ABRJ, assim espero, hein? Porque é hora de todo mundo se explicar, tá? É assim que funciona. Que os meus dados foram quebrados, enfim, todo mundo invade tudo, isso eu sei, tá? Porque eu não sou inepto. Eu tenho ali o mínimo de noção do que seja isso. Mas eu espero que não tenha sido isso, tá? Porque se foi, é muita gente para se explicar. E se liberou, se quebrou meu sigilo, tá? Como se eu fosse ali um estelionatário, enfim. Quebrou meu sigilo, largou de mão e os vagabundos fardados bagunçaram tudo, tá? Criaram pastas e destruíram ali elementos de prova, enfim, né? Achando que estavam destruindo, então tem que ver o que houve aí, tá? Eu abro lá meu Instagram, né, é duplicado a foto da pessoa, né, como se fossem dois. Eu falo, gente, eu Teodoro é quarta série fraca, eu não entendi disso, mas acho que tem alguma coisa errada. Mas aí você vai perguntar pra mim, pô, Teodoro, mas eu vi o Fala Guerreiro, né, o ex-governador Garotinho lá e os camaradas lá do Fala Guerreiro perguntam pra ele, né, se ele informou isso ao MP. Eu acho que todo mundo vê TV, né, cara? Eu acho que todo mundo vê internet, né? Não é isso? Então, se a pessoa está relatando, né, que está acontecendo um crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público ou a Polícia Civil, ela não precisa ali que alguém escreva e diga que não, porque não exige representação da parte ofendida, né? E não faz porque não pode mesmo. Então não tem essa, tá? E não adianta fazer, porque eu falei com a ouvidoria do MP e a gente viu toda essa coisa aí acontecer com o aluno oficial Vitor Campos e tudo isso. Toda a mazela que eu fui obrigado a suportar, né? Porque o MP não se posicionou, então não adianta. E é arriscado até eu entregar alguma coisa minha aí e dar ruim, pô. Então, negativo, só Polícia Federal, tá? E eu espero aí, eu até pedi lá, né, pros camaradas, se tiver um tempinho aí na Polícia Federal, dá uma olhadinha aí nas minhas redes sociais e vê aí quem tá de sacanagem lá. Identifica pra gente. Identifica aí pra que possa tirar essa chupa-cabra lá das minhas redes sociais e deixar meu vídeo correr, porque vai dar muito ruim, tá? E é isso. Mas vamos aqui. E aí eu vi lá o camarada dizer isso, né? Mais de 1000 pessoas, 1000 famílias. Que loucura é essa, meu caro? É muita gente para se explicar, hein? Mas vamos aqui. E aí eu ia disponibilizar aí pra vocês, tá? O vídeo que eu fiz em relação a... É tudo investimento, né, cara? É câmera específica, não pode ser de celular, porque senão eles veem antes de mandar pra alguém, então todo mundo vendo, né? Então tudo meu não pode ter conexão com a internet, porque senão... Olha que coisa maluca, cara. Eu ser obrigado a digitar, né? Datilografando ali, cara. Eu não posso acessar os meus computadores, né, cara? Pra digitar o que eu preciso. Olha o trabalho que isso dá. Eu falei no outro vídeo que eu ia sacanear, tá? Eu ia mandar... A minha letra direitinha, OAB, a minha letra é legal. E eu queria ver o que o juiz vai dizer. Eu queria ver, de verdade, assim, o que o juiz ia dizer disso. As minhas petições todas manuscritas. Ia ser maneiro pra gente discutir, pô. Porque eu não posso digitar no meu computador. Tem noção do que é isso? Como que um advogado trabalha desse jeito? Não tem como. Mas é isso que tá acontecendo. E eu não tenho a quem recorrer, tá? Então eu fiz o que eu precisava fazer e agora vamos todo mundo para a justiça. E é isso. E se for preciso, né, muita coisa eu tô datilografando, né?
escrevendo aí em máquina de escrever. Meu Deus, que coisa triste, né? Que coisa triste. Mas é isso. É sequelas da ditadura, né? E o advogado no direito militar é isso. Então eu vi lá a lei do efetivo e achei aquilo um absurdo, tá? E eu ia disponibilizar aí pra vocês, mas eu vou segurar. E vocês é que perdem, tá? Esses comentários desrespeitosos, né? Lá no meu YouTube, Irã. Teve um outro lá, camarada, mas eu não tô lembrando o nome dele aqui. Eu vou dar o nome deles, tá? Eu tenho o nome completo ali de algumas pessoas que participaram desse grupo aí, eu vou dar aqui. Irã de alguma coisa, policial militar, né? E tem um outro também. E eles falando ali, né? Dizendo que, rapaz, o que é isso? Mas estamos juntos, pô. E aí eu não vou disponibilizar, e a culpa é sua, tá, Irã? Eu vou guardar o vídeo aí pra polícia, mas eu vou te dizer o seguinte aqui, seu polícia. Essa lei do efetivo te lascou, tá? Cara, te lascou porque ela trouxe muito prejuízo pra você. E não é aquilo que o subtenente Mesaque falou, não. É mentira aquilo, tá? Porque a figura do excedente... Vamos abrir a lei do efetivo rapidamente, tá? Eu fiz um vídeo muito maneiro. Um vídeo muito maneiro aí pra disponibilizar pra vocês, mas vou segurar, tá? Mas eu tô muito tranquilo em relação a isso, porque não vai ter prejuízo, tá? E quem se prejudicar, depois tem que voltar pra resgatar, tá certo? Porque isso aqui é um absurdo, tá? Todo mundo aqui tem que se explicar por essa lei louca aqui, tá? Lei 11.041, de 1º de dezembro de 2025, inconstitucional, tá? Ela tem um vício formal insuperável, porque ela violou o artigo 118, parágrafo único, inciso 9 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que prescreve direitos e deveres, tá? Quando a gente vai cuidar de estatuto da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros também, né? E Polícia Civil, somente por lei complementar. E a gente tem que olhar o regimento interno da Alerj, porque foi aquilo que eu falei aí para alguns, né? A gente vai ter que fazer lei de iniciativa popular, inclusive para questionar o próprio regimento interno da Alerj. É isso. E a gente tem que confrontar, tá? Os analistas que fizeram a análise, tá? Analistas jurídicos, o pessoal aí da OAB, tá? Questionar esses assessores parlamentares, tá? Por exemplo, eu quero saber quem faz, né, a análise ali jurídica de todas as legislações que saem do gabinete do deputado Marcelo Dino. É o Sargento Câmara? É ele que faz a legislação? Foi ele que colocou lá boletim, né, nessa lei que fala sobre a promoção das praças de 92? Eu quero saber quem foi. E essa pessoa precisa ser responsabilizada, tá? Por isso eu falei que a OAB-RJ tem que fazer ali uma intervenção na Alerj, porque não pode. Isso racha a cara da advocacia e a OAB serve para isso. Para evitar que essas práticas feitas por pessoas que não são advogados, ou que são advogados e estão com papo torto, não prejudique o Teodoro que estuda e os outros colegas. Então é por isso que a OAB serve, para evitar que isso aconteça. Não é para processar o advogado, como eu vi lá um camarada questionando ali as demissões na OAB, né? Não é para chegar e utilizar os mecanismos ali, os instrumentos, né, de defesa das prerrogativas da OAB-RJ contra o advogado que está falando a verdade, né? Eu discordo também dessas demissões e a gente tem que reavaliar. E a gente tem direito sim de se manifestar porque a OAB é nossa. Não é de uma pessoa que está ali nesse contexto a figura da presidente e da vice. Não, negativo, não. A gente tem que ocupar nossos espaços. Eu, Teodoro, estudo. E eu não aceito isso, tá? E que venham as ações e é assim que funciona, tá? Eu entendo isso como um desvio de finalidade, né? Se desviar a finalidade, que é o instrumento que você tem para defender os interesses da OAB, que nesse sentido da advocacia, para atender às suas decisões administrativas enquanto presidente. Opa! Aí dá ruim. Mas eu fico muito feliz de ver um advogado aguerrido ali. Caramba, meu camarada, esqueci seu nome todo, cara. Queria muito falar teu nome aqui, porque eu fiquei muito feliz de ver ali a tua postura. É isso aí, precisamos de corajosos, tá? É assim que tem que ser. Parabéns pela postura, pelo aquilo que você defende, e é isso. E aí, vamos voltar para cá. Vamos analisar, né, essa lei aí que saiu inconstitucional, tá? Ô deputados da Alerj? É inconstitucional, né? Vi ali o Washington Reis falando, dando entrevista. Não, tá? Marta Rocha não vem? Deputada Marta Rocha não vem como uma opção? Então que seja Eduardo Paes. Meu camarada, vamos voltar pro pagode. Volta a estaca zero, tá? Guarda municipal não tem que ser armado. Você não precisa provar nada pra ninguém, Eduardo Paes. Tu é administrador, tu é sinistrão pra caramba, pô. É sim. Tem meu respeito, tá?
E não precisa provar que sabe lidar com segurança pública armando a guarda municipal. Negativo, tá? Tem condição de ser um excelente governador e vai ter, com certeza, o meu voto, tá? Inicialmente, Marta Rocha, porque eu entendo que seria uma excelente opção pra gente. Mas, acaso esse arranjo aí político não seja desse modo, por favor, não me faça ter uma crise convulsiva, tá? Ô, Eduardo Pai, não me faça ter um colapso nervoso, tá? E depois pedir pra me ficar calmo. Não, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, cara. Estamos desesperados, né? E é isso. E senador aí, pelo amor de Deus, Pedro Paulo, mas o cara tá esculachando a gente que é servidor, pô. Como é que é isso, cara? Negativo, tá? Negativo, pô. Já é a gente que é servidor público, é militar, a gente tem que atender ali os nossos interesses que no final, né, vão contribuir com a população. Como é que esculacha servidor e senador? Negativo, tá? Não, meninas da esquerda, vem meninas, cadê opções aí pra galera, bombeiro, polícia votar, os agentes de segurança pública? É isso, pô. E aí as opções que nós temos são Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro pra senador. Que loucura é essa aí, esquerda? Negativo, tá? Negativo, tá? Tô esperando aí a resposta lá do meu pedido de inscrição, tá? Como filiado do PT, tá? Partido dos Trabalhadores, eu fiz essa opção e fiz lá a minha inscrição e tô aguardando aí a resposta, tá? E é isso, pô. Vou contribuir, entregar e essa parada aí. Aquilo que eu fiz, eu espero que seja útil aí aos próximos governantes, tá? E vou fazer aqui para vocês a avaliação lá de São Paulo, de Minas, quais são ali os principais estados aí no respeitante a presidência da República, né? Porque eu faço a escora e cada um com suas correrias, é isso. São Paulo não vê ninguém da esquerda, Minas Gerais, Goiás, é isso, tá? É isso. Então eu vou falar aí pra tentar ajudar, tá? E é desse modo. E aí eu vi lá esse pessoal falando lá, vou voltar pra cá, tá? Pra não me perder. E vi esse pessoal falando lá, fiquei bem assim, né? Irã Araújo. É Irã Araújo, tá? Um dos camaradas é Irã Araújo, o outro eu acho que é Alexandre Leão, tá? Caramba, os camaradas foram pra lá falando um montão de coisa, né? João Carlos alguma coisa, tá, pessoal? Que é difícil pra mim, né? André Luiz. Acho que é André Luiz Nascimento. Porque eu fiquei tão assim, sabe? Mas tamo junto, pô. Eu vou. O Biratã. O Biratã Cosme. Tem vários. Eu vou dar o nome completo de todos eles aqui, tá? E tem que se explicar, tá, meu camarada? Tô esperando aí a OAB me chamar, pô. Tô esperando porque o estelionatário não sou eu, tá? E alguém tem que vamos ter que discutir interna corporis pra ver o que houve aí, tá? Achou que fosse ser fácil, né? Que eu sou otário, né? E aí tem que se explicar agora pra própria tropa, tá? Você arrecadou dinheiro de mil famílias? Meu Deus, o que é isso? E quanto foi isso, né, OAB? Caramba, quanto que foi isso? Quanto que tá valendo ali falar que eu vou advogar pra essas pessoas, né? Não. Ô, seus praças aí da PEMERG, mentira deles, tá? É mentira deles. Confia aqui porque o papo tá reto aqui. Esse papo aí que tá torto. E eu ia falar mais aprofundadamente, mas não vou não, tá? Mas não vou deixar de ajudar, tá? Mas essa lei 11.041 de 2025 aí, de 1º de dezembro, tá? Outro absurdo, ela tem várias inconstitucionalidades, né? Imoralidades, ilegalidades. A primeira por ser uma lei ordinária, então não vale nada. Outra, né, é você colocar para entrar em vigor na data da sua publicação. Os deputados da LERJ têm que ser processados por isso. Ou quem está fazendo assessoria para eles, tá? Porque você não pode colocar uma lei como essa para entrar em vigor na data de sua publicação, tá? Meu Deus, o que é isso, cara? Vamos ler a lei complementar 95 de 98, que nem existe também, tá, doutores? Nem existe, tá? Porque a lei 95, a lei complementar 95 de 98, ela não entrou em vigor naquela data. E ela teve veto, tá? Então ela foi publicada no Congresso Nacional, publicou, mas ela tinha vetos. E se tem vetos, nós temos todo um procedimento constitucional a ser seguido e ela não poderia ter sido publicada. E se você publicou e teve veto, ela não vale. E essa é a razão pela qual eu falei que nós temos lá o artigo 2º, que aí você não tem a cabeça, né? Caramba, isso é uma vergonha, tá? Mas é o que nós temos. E o que fazer com isso? Aí botam pra publicar esse troço aqui, tá? Entrar em vigor na data de sua publicação. Não pode, tá? Em relação ao subtenente Mesaque, ele mentiu, tá?
mentiu ou é desconhecimento jurídico ou mentiu dolosamente com a intenção de enganar mesmo, tá? E aí é uma questão para resolver dentro de casa. Porque você dizer, né, que essa questão do excedente, enfim, tá só cumprindo... Não tá cumprindo nada, tá? Porque o excedente, a figura, tá, do excedente está no estatuto da PEMERGE e do CBMERGE. E você tem ali, né, as possibilidades do militar, porque o excedente é uma situação automática. Uma vez que você incida naqueles motivos que estão lá no Estatuto da Polícia Militar, é direto, o excedente é direto. Artigo 80 e pouco, salvo engano, eu vou abrir para vocês aqui, Estatuto da Polícia Militar, tá? Vamos abrir a Lei 443 de 81, tá? Eu vou mostrar pra vocês o tamanho do absurdo dessa lei do efetivo. Essa correria, é isso, cara. Por isso que eu parei, porque isso aqui vai impactar diretamente na questão da promoção. E foi essa mazela, tá, que fez com que o pessoal 92 não fosse promovido, tá? É isso, pô. E é muito sério o que eu tô dizendo. Por isso que eu penso, né, que o MP vai ter que intervir, porque tem que ressarcir, tá? Excedente, artigo 86 do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá? O não numerado é outro absurdo, porque o não numerado, você tem que fazer um resgate histórico lá em 1920. Fica rindo, pô. Fica rindo. É isso, cara. E aí você tem o excedente, né? Artigo 86 é a situação transitória, a que automaticamente passa o policial militar que, tendo cessado o motivo que determinou a sua agregação, reverte ao respectivo quadro. Aqui nós temos uma exceção gravíssima. Porque quando fica agregado, porque está acumulando cargo em outra secretaria ou em outros lugares aí que não seja a Polícia Militar, reverte para poder conseguir promover. Caramba, o que é isso? Porque quando você está agregado, você sai do quadro de acesso, tá? Mas aí reverte e promove. Epa, pessoal, aí fica ruim para mim. Eu tenho que vir pro vídeo. A culpa desses camaradas aí, tá? Eu vou pegar o nome de todos de vocês. Irã, João Carlos, todos vocês aí. A culpa é de vocês, tá? Porque fica de gracinha, vai ser aqui, pô. Vai ser aqui, tá todo mundo se ajeitando, tá? Vai ser aqui, pô. E eu não vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz em relação a essa lei do efetivo, mas vou só dar uma pincelada pra você ver o absurdo que o comando aí fez, tá? E aí você tem, ó, você tem alterações dentro do estatuto, tá? Mas essas previsões aqui do artigo 86, o cara fica excedente. E o que vocês fizeram na lei do efetivo? Não pode fazer isso. Porque você está cuidando, né? Você tá impactando diretamente nas previsões que estão no estatuto, que é uma lei complementar. Então você faz uma lei do efetivo inconstitucional, porque é uma lei ordinária, que está negando a aplicação do estatuto. Faça-me o favor, pô. É muita gente para se explicar, pô. Faça-me o favor, pô. Faça-me o favor, tá? E aí vai dizer aqui, ó, que quando da vigência da presente lei, que entra na data e vigor na data de sua publicação, tá? Os policiais militares mais modernos dos postos e graduações cujos efetivos forem reduzidos, você não pode reduzir quadro, tem que aumentar, cara. Isso é uma sacanagem, isso é uma covardia, cara. Ficarão excedentes nos respectivos quadros e ocuparão as vagas à medida em que as mesmas forem surgindo em cada posto hora reduzido. Vai ficar, você aí, meu camarada, que for o mais moderno que tá aqui, você vai ficar dependendo, tá, do chegado ir lá para, igual os deputados fazem, né, pro governador uma canetada. Não vai não, porque eu vou te ajudar. Não vai não. Isso aqui é um absurdo, saco com isso aqui, tá? Isso aqui é ridículo. E aí tem essa tentativa, né, absurda de aplicar essa lei nacional. Lei nacional, olha isso, cara. Olha a redação. Ô, pessoal aí da LERJ, olha a redação que tá aqui, cara. Lei nacional. Lei nacional. Tem lei nacional? As figuras legislativas estão previstas no artigo 59 aí, pessoal da LERJ. Tá no 59 da Constituição, tá? E eu quero saber de onde ele tirou essa lei nacional aqui, essa redação do artigo 3º. Toca de caixa, né, cara? Lei Nacional 14751, de 12 de dezembro de 2023. Meus parabéns, Capitão Augusto. E é isso, cara. Mas não pode ser isso aqui não, tá? Isso aqui é um absurdo, né? E aí eu vou ter que explicar pra vocês, por exemplo, artigo 5º, olha que loucura, cara. Ficam extintos os seguintes quadros, né? Essa aqui é uma pergunta pro MP, tá? Por exemplo, operador de comunicações, né? Então você tem uma dificuldade danada para falar, por exemplo, né,
nos rádios aí operacionais da corporação, né? Bravo 00, nossa, que dificuldade, meu cara. Na polícia não tá diferente, tá? Pessoal que atende o 90, pessoal que opera, né, nas viaturas, enfim, é óbvio que você não vai ter um operador de comunicações em cada viatura, né? Mas esses operadores de comunicação são os camaradas que têm que fazer curso, né, de comunicações, tá? Para que possa fazer a instrução do pessoal, por exemplo, que tá na pista, pô. Vai mentir para outro, cara. E aí você tem várias... Corneteiro, por exemplo. Corneteiro, QPMP 7. Acabou? Rapaz, o que é isso? Oficial de comunicação, né? Acaba com tudo, cara. Que loucura é essa? Não acaba não, tá? Porque isso aqui não vale pra nada, tá? Infelizmente é isso, não vale pra nada. Isso aqui foi... E eu quero saber qual o custo disso, tá? Porque isso aqui alguém tem que pagar por isso, tá? Porque isso aqui é um absurdo. Por exemplo, né, auxiliar de saúde aqui, tá? São 66 subtenentes, tá? E 826 cabos. Essa relação não bate, tá? E eu mostro pra vocês, tá? Músicos aqui, né? Essa questão de terceiro sargento, você pode ter duas explicações por que eles entram no terceiro sargento músico, tá? Primeiro, é uma questão bíblica, né? Os músicos eram muito importantes na Bíblia. Então é como se eu te desse aqui uma... E aí se você ler o livro do professor Jorge César de Assis, né, você consegue extrair essa conclusão, tá? E profissão regulamentada. Mas o que fazer com os motoristas e o pessoal da saúde aí, técnico de enfermagem? Não pode entrar cabo, tem que entrar terceiro sargento também, tá? E aí você tem as divisões aqui, mas o que me chama a atenção, por exemplo, né, é o que foi feito com os assistentes sociais, tá certo? Nossa, isso aqui é aviltante, tá? É aviltante, e agradeçam aí ao Irã Araújo, esse pessoal aí de vocês, tá? Teodoro vai... Vídeo de 2 horas, mas eu explico tudo isso aqui, e aí que se lasque. É isso, esperar parar de ficar de papo torto, né? Porque eu tenho que olhar tudo isso aqui e ver se eu preciso adequar alguma coisa nos meus vídeos, porque eu tenho responsabilidade, coisa que vocês aí não têm, tá? Quadro de capelão, tá? Da Polícia Militar. 2 vagas para... Uma vaga para coronel. Olha que absurdo, cara. Uma vaga para coronel. Tem uma vaga para capelão coronel, tá? Eles entram segundo tenente. São 7 vagas. 7 vagas para segundo tenente capelão. Primeiro tenente, 4 vagas. 3 vagas para capitão. 3 para major. 2 para tenente coronel e 1 para coronel. Agora, olhem o desprestígio dessa lei do efetivo, tá? Nutricionista não tem quadro, tá? São 2 para tenente coronel. Nutricionista não tem uma vaga para coronel. Fono não tem. O cara tomou um tiro na cabeça. O cara fez um derrame cerebral. Ele precisa de fonoaudiólogo, tá certo? Para ajudá-lo na sua readaptação, né? Então tá num horizonte de previsibilidade. Quantos policiais foram baleados na cabeça na última operação aí? Então, olha a importância da figura do nosso fonoaudiólogo. Meu abraço fraternal aí a todos vocês fonos aí, tá, cara? Vocês são importantíssimos. Pessoal fono, tá? Não tem. Tem uma vaga para tenente coronel, tá? Nutricionista, caramba, nutricionista tá de brincadeira. 2 vagas para tenente coronel, não tem para coronel, tá? E aí para capelão, que desprestígio, 1 vaga de coronel. Pedagogo, cara. As academias, por exemplo, a academia de formação de praças lá, né? O centro de aperfeiçoamento lá de praças, precisa de pedagogo, tá? Precisa de pedagogo, cara. O pessoal ali a questão lá da Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar, né? Caramba, que loucura é essa, cara? Não tem aqui vaga pra coronel, tá? Não chega coronel. Assistente social, tenente coronel. Não tem vaga para coronel. Olha que loucura isso, cara. E tantas outras aqui, profissões, né? Por exemplo, veterinário não tem, tá? Veterinário. Tem capelão e enfermagem, uma vaga para coronel, enfermeiro e 1 para capelão. Vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão de brincadeira. Fisioterapeuta. Importantíssimo, o camarada tomou um tiro, o camarada precisa se... Não é só ortopedia, tem a fisioterapia. Olha o desprestígio com a saúde. Psicólogo. Aí tem uma vaga, né, para psicólogo. Meu Deus do céu, a importância do psicólogo para tudo, pô. Desde a formação, de tudo, né. E aí eu vejo isso com tristeza, cara. Farmacêutico, 2 vagas para tenente coronel, não tem para coronel. E é isso, cara.
E é isso, tá? Aí são 6 médicos, 6 para coronel, enfim. E aí eles implementam essa lógica do oficial do Estado Maior, que eu vou mostrar para vocês a legislação ali da época do Garotinho, tá? Que faz essa divisão que não existia, faz esse destaque que não existia. Mas aí segura aí, tá? Segura aí, porque fico de verdade assim, impactado com as coisas que eu vejo, e aí realmente eu me faço muitas perguntas, tá? O pessoal da Polícia Militar me perdoe, tá? Mas depois que eu peguei essa situação aí da promoção das praças, caramba, minha vida virou do avesso, cara. E eu confesso a vocês, né, que às vezes você quer até fazer, ajudar, enfim, mas caramba, tua vida vira do avesso, porque eu não sei o que acontece não, cara. A gente precisa de fato conhecer as pessoas, tá? Porque essas pessoas estão matando a gente. E é isso. Então eu não vou avançar enquanto eu não tiver segurança, e façam o que quiser, tá? Fiquem à vontade. E eu quero mostrar pra vocês como é que funciona pra mim, tá? Na verdade esse vídeo foi pra isso. Como eu falei, eu tô estudando de novo pra Defensoria Pública. Eu acho que é o meu lugar. É isso que eu quero fazer. Porque ainda mais quando eu vejo esse tipo de fala, sabe? Essa questão de honorários advocatícios pra mim sempre me causou muito desconforto, né? Porque ninguém paga a minha entrega. Não paga. Então eu vou pra defensoria. Porque aí eu ganho um pouquinho e vivo honestamente com aquele pouco e posso ajudar muita gente, tá? Muita gente. Liberdade profissional, né? A defesa ali daquilo que eu entendo que é o certo. E é desse modo. E aí o Teodoro voltou a estudar. E eu falei pra uma galera ontem que eu estava estudando sobre direito civil. Aí olha o que dá. Porque se você gosta de um ramo do direito, você sempre vai tentar puxar pro teu lado, né, cara? E aí eu tava estudando, porque assim, as pessoas fazem sacanagem comigo, né, cara? Mas eu sou muito metódico, né? Tem essa questão do autismo e do TDAH, né? O autismo há pouco tempo eu descobri que também tinha, né? Mas sempre cuidei TDAH, mas essa questão do autismo. E aí funciona assim, cara, eu sou muito certinho, né? E aí, caramba. Então a pessoa faz sacanagem comigo, cara, e eu fico, não, eu não vou parar, porque eu tenho que estudar pra fazer, mesmo sendo advogado. Por isso que eu fico muito irritado, né? Porque você pode até ser advogado, né? Mas você não é daquele ramo do direito, você é de outro, pô. Então você tem que chegar devagar, pô. Porque senão vai dar ruim. E aí, como eu tô com muitas questões, né? Relacionadas às minhas salas e relacionada até ao meu próprio apartamento, né? Muitas questões de condomínio, muita sacanagem, né? Eu falei, cara, eu vou ter que sentar pra poder estudar. E como eu tô estudando pra defensoria, eu pensei, cara, eu vou unir o útil ao agradável, né? E vou começar estudando ali propriedade e posse, condomínio, direito de vizinhança, né? E olha o que deu. Então eu voltei a estudar, como eu falei, né? Porque eu tenho muitos processos para fazer, né? Mas o Teodoro é muito chato, né? Então eu observo tudo, né? Então eu sou bombeiro militar, então, por exemplo, se você tirar o extintor do meu andar, não importa. Fica a dica, tá? E aí piora, porque aí eu não posso pegar o CNPJ da empresa e ver que é um bombeiro militar, tá? E se for coronel, piorou ainda mais, hein? Faz tua correria, tá? Não tá escorado. E aí tirou o extintor de incêndio, né, cara? Eu falei, caramba, mas não vai dar ruim, sou bombeiro militar, né? Mas todas essas questões de condomínio eu tô muito atento, né? Então eu fui estudar, cara. Por exemplo, direito de vizinhança, você vai cuidar, né? Quando você tá falando sobre direito de vizinhança, olha onde eu vou chegar, cara, pra você entender como... pra você entender, tá? Quando você vai falar sobre direito de vizinhança, é muito interessante, tá? Porque você tá cuidando ali da proteção, né? Você tá impedindo o abuso do direito. A pessoa tem a propriedade ou a posse sobre um determinado bem, né? Mas você tem que tentar, primeiro, né? Impedir que a outra pessoa... Olha que legal, impedir que a outra pessoa, né, ela acabe, né, de algum modo prejudicando o livre exercício da função social da propriedade, interditando o exercício desse direito, né, que é você conseguir aí, dar função social ao seu imóvel, enfim, né, e você está cuidando, por exemplo, de impedir, né, que a prática do outro, por exemplo, cause danos à sua segurança, à sua saúde, ao seu sossego. Olha que interessante, né, e aí eu comecei a estudar, né. Já viu que vai dar ruim, né? Muita gente vai explicar, cara. E aí eu tenho esse camarada, tá? Que é hoje desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Fantástico, tá? Nosso querido professor, defensor, né? Que agora... Defensor público, que agora é desembargador do TJ. Maravilhoso, tá? Marco Aurélio Bezerra de Mello, Direito Civil, Coisas. Muito interessante, cara. Eu tenho essa obra dele mais velhinha, tá? Eu acho que essa obra é de 2018 ou 2017.
Mas toda hora é muito metódico pra estudar, tá, cara? E eu estudo assim, ó. Meu Deus do céu. Tá todo marcadinho, tá, pessoal? É assim, né? E você estudar pra Defensoria Pública, cara, é uma caminhada longa, tá? Então eu vou prestar concurso pro país inteiro, espero ficar no Rio de Janeiro, mas mesmo que eu tenha que ir fazendo até descer e chegar onde eu quero, que é o Rio de Janeiro, puxa vida, vai ser muito bom. E se esses camaradas me botar na Defensoria, me colocar na auditoria da Justiça Militar, vai dar muito ruim pra muita gente, tá? E eu tenho esse outro material aqui, cara. Olha isso, olha onde eu vou chegar. Da FESU-DEPERJ, tá vendo, pessoal? Foi um que eu fiz, né, quando eu estudei na FESU, né? Então eu fiz esse material meu, que eu acho muita coisa aqui é do professor Sandro Gaspar. Deu aula pra gente na FESU, mas tem muita coisa muito interessante aqui da FESU-DEPERJ, na escola da Defensoria Pública. E aí, eu estudando ele, cara, olha pra onde eu fui. Adoro, José Afonso da Silva, tá? Direito Ambiental Constitucional. Isso eu tô estudando, né, pra fazer as minhas ações, né, contra aquilo que eu entendo que tá violando os meus direitos, né? E tô estudando, enfim, né? E aí hoje, parei pra gravar pra vocês. Estudando, o professor falando, né, e lendo essa obra, enfim, eu me deparei com uma questão. Olha onde eu vou chegar. Quando você vai falar sobre direito e obrigação, cara, é surreal estudar sobre isso. Direito, dever, obrigação, né? E aí eu tenho uma outra obra, né, acho que o nome dele é Pablo, caramba, acho que é Pablo Pampolho, eu me esqueço o nome dele, também é um juiz da Bahia. Caramba, cara, o cara é fantástico. E ele fala muito sobre isso, né? Ele tem um livro quando ele vai cuidar de obrigações, né? Então olha pra onde eu tô indo, eu tô estudando isso. E o que você quer dizer com isso, Adoro? Porque eu vou chegar em você aí, seu militar, da Força Armada e Corpo de Bombeiro e Polícia dos Estados, Rio de Janeiro, todo mundo. Olha o que deu. Eu tava estudando na defensoria. E aí, cara, ele falando sobre essa questão de obrigação, né? E obrigação, direito e obrigação, né, cara? E eu comecei a pensar sobre isso e olha o que saiu, cara. Eu vou te deixar aqui essa dica pra gente pensar sobre isso. Porque você vai dizer assim, o direito, dever, aquele que decorre da lei. Tamo juntos. E nesse contexto, a obrigação, aqui a grosso modo tá pessoal que estuda também, só pro pessoal aí da polícia, do bombeiro e Força Armada entender. Mas a obrigação, por exemplo, de um contrato, livre vontade ali, manifestação das partes, né? Obrigação. Então, você se obriga a fazer algo, é outra pessoa. E aí eu comecei a pensar, né? E aí parei, porque eu pensei o seguinte, pessoal, vamos juntos aqui. Nós temos muito problema em relação à polícia, ao bombeiro e à Força Armada por conta do ingresso. Primeiro, porque tem que ser concurso público. Mas não é o concurso público que vai definir qual é o teu vínculo com a instituição, tá? É se você ocupa ou não um cargo de provimento efetivo. E o que é a lei do efetivo? São os cargos de provimento efetivo. Entendeu, inteligente? Às vezes uma coisa complexa, cara, é tão simples. Não é complexo como a gente imagina. É porque a gente não consegue perceber, tá? Mas a lei do efetivo é onde você prevê os cargos de provimento efetivo. Então, você vai prestar concurso para ocupar uma dessas vagas aqui. Uma dessas, inclusive até isso que eu queria deixar registrado também, tá, pessoal? Se você avaliar o quantitativo de integrantes, né, de militares da polícia em 88 e hoje, 2025, você vai ver que é menos, não pode. A polícia está diminuindo. É isso. 60.448, tá? Em 88, então 60.448 hoje, né? 2025, mas em 88, pessoal, era mais, tá? Era 60 mil... Vou pra vocês aqui. Ó, 60.484 e depois 60.471, com a redação dada por essa legislação em 2009, depois de 2014 eu não entendi também isso aqui, tá, pessoal da LERJ? Essa forma de descrever isso aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, tá errado, tá? Eu estudo processo legislativo, tá errado. E aí você tira, por exemplo, vaga de major e joga pra coronel, e você... Epa, mas são cargos de provimento efetivo. Até pra mexer nela vocês não podem fazer como vocês estão fazendo. Vocês não podem fazer isso. E essa legislação ela é complementar.
essa legislação é lei complementar, então as alterações a gente tem que olhar tudo. Por exemplo, não ia entrar nesse tema, mas para vocês entenderem onde eu vou chegar. Quando você faz a DIN 1087, a DIN 1087 ela foi feita, pessoal, porque eles, de 89, quando sai a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Constituição do Estado, ela prevê no seu artigo 1087, tá? A DIN 1087. No seu artigo 118, parágrafo único, inciso 9, ela prescreve, tá? Lei complementar, para fazer ali quando você vai cuidar sobre regime jurídico, tá? Que é o estatuto ali da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, lei complementar. E aí, o que eles fizeram? Era lei ordinária, mas o legislador, né, o constituinte, né, ordinário, né, estadual, quando fez a Constituição do Estado, trouxe essa previsão, assim como São Paulo, tá? De que era lei complementar. E qual é a diferença, Teodoro? É mais difícil para você modificar. E faz sentido, tá? Pro que eu vou dizer agora. Pra você entender a importância, cara, de ser lei complementar e não poder fazer o que eles estão fazendo, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram a DIN 1087/600, tá? Essa DIN 1087 foi feita em fevereiro, tá? No dia... acho que foi 1º de fevereiro de 95. E por que ela foi feita? Cara, e eles falam isso na DIN de uma forma aberta, sabe? E eu fiquei, assim, impactado a primeira vez que eu li isso, tá? Então, qual é a razão para eles questionarem no Supremo Tribunal Federal, o governo do Estado, à época, pela não aplicação, tanto em relação à polícia, bombeiro e polícia civil, não ser lei complementar, porque é mais fácil de votar e arrancar os seus direitos, tá? É por isso. E aí, qual foi a fundamentação jurídica que eles utilizaram para isso? Eles utilizaram a fundamentação de que eles já tinham feito várias alterações por lei ordinária, como fizeram de novo com essa maldita lei 9.537 de 2021, inconstitucional. Eles fizeram a mesma coisa, cara. Mas deu certo da outra vez. Com a 1087 deu certo. E eles foram lá e fizeram a 9.537 de 2021, que trouxe esse sistema que não trouxe nada, porque ela é inconstitucional inteira. Você aí é 30 anos, não é 35 de contribuição, não é. Nem contribuição, né, cara? Tem que entender esse troço aí, hein? E aí, se você for avaliar, você vai ver, eles fizeram várias leis ordinárias. Então, se você entende, né, e estavam sendo feitos vários mandados de segurança nessa época, né, vamos estudar a história. E essas ações estavam sendo procedentes, mandados de segurança procedentes. E o que eles fizeram, se reúne toda a galerinha junto com a Procuradoria do Estado, mete uma DIN, suspende os efeitos, olha que loucura! E essa porcaria ficou suspensa, cara, de fevereiro de 95 até março de 2016, quando o ministro Edson Fachin falou, precisa lei complementar. E eles respeitaram? Vamos perguntar ao Marcelo Dino, ao Márcio Gualberto, todos eles aí da LERJ, cara. Não respeitaram. Não respeitaram, ignoraram a decisão do ministro Edson Fachin em 2016, de março, tá? E fizeram a lei 9.537. Fizeram a DIN 1087 porque eles já tinham editado várias leis ordinárias, ou seja, saiu a Constituição do Estado e eles desrespeitaram a Constituição do Estado. Assim como fizeram de novo agora com a 9.537, que criou o sistema de proteção social, que não criou nada. Que é onde está a GRAM, por exemplo. Por isso que eu falei que a GRAM é aumento, tá? Porque é essa parada. E eles falam, tá? O periculum in mora tá na decisão, tá? Tá na petição da DIN 1087. O periculum in mora. Periculum in mora, tá? Porque editou-se no Estado do Rio de Janeiro as leis ordinárias 1633 de 90, 1900 de 91, 2109 de 93, 2206 de 93. Pausa o vídeo e copia o que eu falei e acessa as leis para você ver do que se trata. Todas falando, tá? Sobre os oficiais superiores. Falando sobre promoção, falando sobre permanência, né? Mesmo ocupando cargos nas secretarias. E aí, eles fazem as leis ordinárias, eles têm ciência, isso é o modus operandi, tá? Isso é o modus operandi, tá? Eu não falo à toa, cara. Isso é um modus operandi de muitos anos, cara. De muitos anos, acredite. E aí, eles fazem todas essas leis ordinárias, violando a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, sabendo que estão violando, o que fazer com os procuradores do Estado, pô? O que fazer com os procuradores do Estado? O que fazer com os servidores da LERJ, pô? O que fazer com os deputados, cara? O que fazer com o governador, cara?
fizeram tudo isso aqui. E aí, cara, começou a dar ruim. Porque as pessoas começaram a questionar, vamos procurar decisões dessa época que eu tenho, tá? Várias decisões favoráveis aos militares, porque, caramba, não pode ser isso aí não, meu caro. E o que fizeram? O que fariam comigo se eu tivesse feito o que eles queriam em relação a 9.537, suspender o conflito, mas eu não fiz. E tá dando todo esse troço aí. Porque eles queriam isso, tá? Que eu fizesse os questionamentos em relação à lei 9.537 para eles suspenderem o conflito. O que fariam com aquele processo que subiu pro STF, depois eu não entendi, tá? Aquele processo da doutora Miriam Ben, ela falou isso pra gente no vídeo, subiu e depois o ministro Barroso desceu de novo. Mas o que aconteceu? Recebeu ou não? O RE. Recebeu o RE, o recurso extraordinário ou não? Meu Deus, Theo. E é isso que eles iam fazer comigo, tá? Suspende o conflito, ia cair na minha conta, né? E eu ficaria desacreditado, negativo, tá? Essa lei é inconstitucional porque eles fizeram do mesmo modo. É o mesmo modus operandi. Isso é dolo, tá? Isso é doloso. Fizeram de novo, tá? E aí fizeram essa lei maldita aí do efetivo. Inconstitucional de novo. E quem vai resolver isso? Não tem ninguém pra resolver. Tem que ser Polícia Federal, tem que ser Ministério Público Federal, porque Rio de Janeiro não tem como, cara. E aí, eu tenho que levantar, tá, pessoal? Mas, e aí é o seguinte, ó. Tem essas legislações, tá? Então eles fizeram a lei, né? 1633, de 90. Fizeram outra em 91 a 1900. Fizeram outra em 93. E aí começou a dar ruim. E aí, pra não, né, desfazer tudo que eles tinham feito, eles fizeram uma DIN e o ministro do Supremo à época, Moreira Alves, suspendeu os efeitos, cara. Cara, suspendeu os efeitos. Meu Deus, o que é isso? Suspendeu os efeitos ex nunc, tá? Dali pra frente, tá certo? O que fazer com o que ficou pra trás? Então, essas legislações aqui, o que fazer com isso, cara? E ninguém quis saber da vida dos militares e a gente se lascou no Rio de Janeiro. E aí, em 2016, o ministro Edson Fachin vai dizer que é constitucional a previsão contida no artigo 118, parágrafo único, inciso 9º, que vai dizer que, para tratar sobre direitos e deveres, regime jurídico dos militares estaduais, lei complementar, e de novo eles violaram, eles fazem isso, eles passam arrastando o nosso direito. Porque tudo eles fazem por lei ordinária. E não pode fazer por lei complementar agora, porque vai dar muito ruim. Porque aí vai provar que eu realmente tenho razão. E eu quero saber até quando vai continuar essa patifaria, tá? Eu vou confrontar o pessoal da advocacia que tá na LERJ, tá? É, porque alguém vai ter que responder por isso, pô. Vem pra cá então, senta aqui. É o que houve aqui, pô? O advogado lá, tá? Que faz ali a análise da legislação na CCJ. Bota a cara e é isso aqui, pô. O que fazer com isso? Também não sei, pô. Então quem avaliou da advocacia essa lei 9.537/2021? Vai ter que aparecer, pô. Até quando isso, tá? Até quando, pô? Então, falou mal lá do judiciário, eu vi o advogado falando na palestra da OAB, né, falando que o judiciário, as custas processuais, né, mas, meu caro, e o que fazer com o cartão de Natal? Explica pra mim aqui, de onde é a previsão de receita, como é que foi feito aquilo? Fica ruim pra mim, pô. Tô querendo passar, mas é complicado. E aí você tem essa imundície, porque aí eles fazem várias leis ordinárias e como que resolve? Que se lasque, pô. Suspende os efeitos e a gente ficou ferrado e eles fizeram o que quiseram com a nossa vida de 95 até 2016, mas também não adiantou. Porque os astutos aí fizeram toda essa sacanagem conosco com essas leis todas inconstitucionais. O que fazer com isso? Não vai suspender de novo. Não vai suspender e tem que pagar e quem tem que pagar são eles. Nem que tenha que bloquear bens dos deputados, nem que tenha que bloquear bens dos comandantes, dos oficiais superiores. Teodoro, o que fazer? Eu tô tentando resolver, pô. Mas assim, fica muito complicado pra mim, o camarada vai pra lá falar mal, me esculachar, Irã Araújo. Ô Irã, falar assim pra mim, ó, o que tu falou lá, pô. E todos vocês aí, Alexandre Leão, João Carlos não sei das quantas, é aqui, ó. E gravado pro teus camaradas policial ver o que vocês estão fazendo, tá? Dormindo com o inimigo. Porque aí fica ruim pra mim, pô. E aí, pra terminar, eu avaliando, né, essa questão sobre condomínio, tá? Pra fazer as ações, né, contra todos aqueles que eu entendo que estão violando ali os meus direitos, né? Eu tenho que estudar para não passar vergonha, né? Abraço aí aos advogados que fazem direito imobiliário. Mas é muito interessante. E aí, estudando sobre direito de vizinhança, né? Estudando sobre isso, aí eu me deparei com esse troço. E aí, falando sobre direito, né? E obrigação. Caramba, que interessante, cara. E aí, eu pensei, sabe em quê, pessoal? Quando a gente ingressa, né? Porque, conversando com a minha esposa, ela falou pra mim,
poxa, mas quando a gente está falando aquilo que é verbal, né? Não vale? Não obriga? É claro que obriga. É claro que obriga. Uma manifestação verbal te obriga. E te obriga muito. E te obriga a beça. E eu chego no juramento à bandeira. Tributo de sangue feito pelos militares à bandeira. Quando a gente ingressa para as corporações, não é isso? É um juramento formal, solene e indispensável ao exercício das atividades enquanto militares, tá? Naquele momento em que você faz o juramento à bandeira, é um juramento moral, cívico, tudo que você imaginar, cara. E ele vai te vincular àquela força, àquela instituição militar, né? Naquele momento, é um ato simbólico, né? E aí eu vou começar a estudar sobre essa ótica. Porque você presta o concurso porque você vai ocupar um cargo de provimento efetivo. Ou seja, é um cargo que foi previsto em lei, tá? Então, se foi previsto em lei e ele é de provimento efetivo, você tem estabilidade, no mínimo. E até outra coisa para discutirmos, porque não foi esse o desejo da Constituição Estadual. Constituição do Estado, vitaliciedade, praças e oficiais. Estamos juntos? É isso. E quando você ingressa, né, você ingressa para ocupar um cargo efetivo, de provimento efetivo, você não é incorporado, tá? Até hoje a Polícia Militar está fazendo isso. Você não é incorporado. Você, aí, meu caro, que passou em concurso, tá? Você é nomeado no cargo e entra em exercício, tá? E nesse momento você é policial. Porque você passou no concurso para ocupar um cargo de provimento efetivo. Teodoro, mas aí a gente tem que fazer o curso de formação aluno-soldado. Aí eu vou discutir e questionar a Lei 14.751. Aluno-soldado, onde que é aluno-soldado? Não tem aluno-soldado. Você presta concurso para ocupar o cargo de soldado. Não tem aluno-soldado na lei do efetivo. Aí você não tem. E também não tem, tá? Cadete, aluno, oficial e aspirante. E o que são essas pessoas se elas não estão na lei do efetivo? Aí você vai dizer, né, que não entende nada e quer fazer gracinha, né? Não entende nada. Que é variável. Onde que é variável? Não é. O efetivo variável é conscrito. Porque a Constituição Federal, no artigo 37, impede que esse tipo de coisa aconteça. Impede que esse tipo de coisa aconteça. Você vai fazer concurso. E o aluno oficial, ele ingressa e a atribuição do cargo dele é estudo. Exclusivamente estudar. Mas no momento em que ele presta concurso e ele ingressa, cara, é isso. E do que decorre isso? Do estatuto, é um direito. Tá previsto em lei, cara. Tá previsto em lei. Diferente de uma obrigação, né, cara? Então olha que coisa interessante você fazer a análise sobre várias óticas. Por exemplo, eu falando sobre isso aqui pra vocês, né? Então você vai lá, Teodoro, então passei na prova, né? Prestei concurso público e ingressei no cargo. Tamo juntos, você já é policial. Parabéns. Você é soldado da Polícia Militar. É isso, cara. E aí, Teodoro, o curso de formação é o início da sua caminhada enquanto militar, mas isso não pode te reprovar. Nós temos uma opção de coisas pra resolver, cara. Que não pode. Teodoro, o cara não pode ficar reprovado? Porque você não consegue, tá? Dizer se ele tem ou não condição técnica, né, psicológica para ser policial no curso básico, que é o curso de iniciação, que é o curso de formação. Mas depois disso eles sabem que não dão mais aperfeiçoamento. Então tem que filtrar ali, mas não é isso que a lei manda, tá? Não é. Então você tem que prestar concurso, tá? Na forma do artigo 37 da Constituição. Ingressou no quadro aqui, tá? Na lei do efetivo, para ocupar um cargo de provimento efetivo. Então você tem que ser nomeado. Você não é incorporado, tá? Você nomeia o militar e matricula ele no curso. E o curso de formação não é etapa do concurso. Não é, cara. Não é. E ele não pode sair de lá e ir pra pista. Não pode. E o que fazer com isso, Teodoro? É uma questão para discutir. E aí você vê, cara, eu estudando condomínio e direito de vizinhança, tô chegando aí, tá? Sacanearam muito, Teodoro, né? Tô voltando, tá? Benfeitorias e tudo, né? Estudando tudo isso. Por exemplo, você utilizar, por exemplo, eu, Teodoro, tenho TDAH, né, cara? Essa questão aí de autismo, TDAH. E aí você faz uma barulheira, né, cara? Você tá abusando do teu direito, né? De propriedade ali, de posse, né, cara? Tá abusando, pô. Porque é legítimo você utilizar, sim, mas a sua utilização, a função social que você emprega no teu bem não pode prejudicar o meu. E aí nós temos que entender, por exemplo, se o síndico... Cara, olha pra onde que eu vou, é muito difícil, cara. Porque direito é muito louco.
E aí olha onde eu parei. Aí eu pensando, né? Mas se o síndico ele é condômino, é tudo isso, cara. Mas aí não é o condomínio que paga, é o síndico. Porque você... Por exemplo, você acusa a pessoa de um crime de dano, por exemplo. Dano é crime. Então se você acusa uma pessoa de dano, você tem que fazer o registro policial. Você vai ter que provar que você está falando. Pra, a partir daí, gerar o dever de indenizar. Não é simplesmente taca no... taca no... Eu fico rindo de nervoso. Taca na cota condominial, né, cara? E que se lasque. Meu Deus, cara. Fez e paga. Não, cara. Ainda mais se for alguém como eu, né? Porque eu recuo, estudo e volto e aí vai dar muito ruim, cara. Se segura sobre isso, tá? Você tá falando, né, cara? Poxa, tá fazendo barulho, eu tô tentando estudar, né, no escritório, tô tentando fazer aqui, não tô conseguindo. Ah, eu já falei, não fez nada. Ah, então tá bom, cara, então junto. Ó, entraram na minha sala, hein, cara. Camarada, entraram na minha sala aí, cara. Não, Teodoro, não foi nada, só caiu. Meu caro, e é isso. E aí, eu sou estratégico, né, pessoal? Eu recuo, estudo e vai dar ruim, pô. E tô estudando pra defensoria. Então, pra você entender, cara, eu fui estudar sobre posse e propriedade, condomínio, direito de vizinhança, tá? Então eu tenho que olhar esse plano diretor, né, quando você vai falar sobre essas questões. Por exemplo, se você mora perto de rodovia, se você mora perto de indústria, tudo isso você tem que entender, cara. Por exemplo, você não pode fazer barulho com uma máquina de impacto, né, num prédio. Rapaz, tu faz isso comigo. Aí eu, Teodoro, sou diabético. Aí olha como é que o direito é louco, cara. Porque eu sou diabético, cara. Eu já tô avisando que tá ruim. Mas você que se lasque, a gente que sabe, vamos que vamos. Toda vez que faz, glicemia. Porque é isso, cara. E aí faz pico de hiperglicemia e você prova. E o que faz? É isso, cara. Violando o teu direito à saúde, violando a segurança, por exemplo, quando você retira o extintor de incêndio. Você não pode fazer isso, cara. Porque um prédio onde moram pessoas idosas, ou o que quer que seja, você não pode fazer isso. E se o camarada é oficial, não te escora. Pior ainda mais, tá? Ainda mais se for eu, porque eu fico quietinho, cara. E quando eu avanço, Deus nos acuda. É isso. E eu fico com muita raiva. Então eu uni o útil ao agradável, né? Então eu vou estudar sobre algo que é importante, né, para minha preparação para os concursos da Defensoria ano que vem, para o país inteiro, né? Mas aí tem essa questão de eleição e tudo mais, né? Mas a pessoa fala, mas estudar para Defensoria, cara, é isso. É você não ter ali, você estuda, né? E eu não tô perdendo nada, porque olha a contribuição, né? Então, estudando sobre direito... Aí parei em direito ambiental também, né? Porque fui cuidar ali da questão de água, por exemplo, né? Essa questão do ar-condicionado, né? Por exemplo, a utilização de um espaço onde você passa, né? Você tem uma passagem aqui, né? Que é uma área comum do condomínio. Você não pode colocar aqui uma mercearia. E se isso for acontecer, qual o benefício que isso traz para o prédio, né? Senão você não pode colocar, ainda mais se você não consultou os condôminos, né? Então, olha quanta coisa. Mas o direito, cara, você tem que pensar, né, para agir. Não é simplesmente você tá com o pai. Não. E quando eu tô falando, é bom. Quando eu fico caladinho, é porque eu tô indo pra guerra, né? É assim que funciona pra mim. E aí me deparei com essa situação, né? E quis dividir com vocês. Então, a aprovação do concurso, né, do policial e do bombeiro, né? Na Força Armada eu não sei como vai ficar, tá? Mas o camarada passou, ele tem que ser nomeado e a matrícula no curso de formação, né, não é a etapa do concurso, tá? E aí você, dentro dos cursos de formação, você tem regimentos. O que fazer com isso? É uma pergunta que fica. Então, quando você faz o juramento à bandeira, cara... Então, se você for pensar por essa lógica que eu tô falando, né, você vai entender o seguinte: pô, Teodoro, eu vou fazer um juramento verbal ali, né, cara? Eu vou jurar, né, o sacrifício da minha própria vida em prol da população, se assim for necessário, tá? Mas aquilo ali me vincula pra caramba, porque é um ato solene, tá? É um ato formal, solene, que te vincula assim. Mas naquele momento, pra você, nasce deveres e nasce direitos também. O momento em que você presta o seu juramento perante a bandeira e você jura solenemente, né, que vai defender a população do Estado enquanto policial ou bombeiro, né? Para você, camarada, surgem muitos deveres, tá? Mas muitos direitos. E onde eles estão previstos? No Estatuto da Polícia Militar e no Estatuto dos Bombeiros. Então você entende a gravidade disso? Porque você jura sacrifício da sua própria vida. Então a nossa legislação não pode ser alterada como eles fazem, tá? Não pode. Essa lei do efetivo é um absurdo, tá? E aí eu quero convidar você para estudar sobre isso.
porque a gente precisa entender. Eu entendo assim, ó, e é o que a lei diz de acordo com a Constituição. Prestou concurso público, ingressou para ocupar um cargo de provimento efetivo, tá? Não é incorporado, é nomeado. Então você é soldado no momento em que você entra. E aí isso traz muitas implicações, por exemplo, em relação ao teu salário, né? A tua remuneração, porque você tem que ganhar tudo que todo mundo ganha. Mas você fica ganhando um período, acho que 80%, né? Isso está previsto numa legislação do civil, do servidor público civil. Então, essa vai falar vídeo, então, é. E aí eu ver a Procuradoria do Estado falar que regime jurídico não tem obrigação de regime jurídico único. Rapaz, o que é isso? Eu quero é saber se a Procuradoria do Estado, o pessoal tá fazendo lá a avaliação, né, de desempenho lá pra saber depois de 3 anos. Tá fazendo, não? Ah, não, tá, é a gente que se controla. Tá? É isso, tá? Então, muito complicado. Muito mesmo, tá? Então, o camarada entrou, né? Ele entra pra ocupar um cargo de provimento efetivo, tá? Um cargo de provimento efetivo. Que tá na lei do efetivo, pô. Então é isso, tá? E aí a gente tem que colocar todo mundo no Maracanã pra fazer a contagem. E aqui reside o nosso problema, tá? Porque eu posso fazer um resgate muito antigo com vocês e demonstrar que a lei do efetivo é um absurdo. E a lei do efetivo foi o que causou todas essas questões em relação à promoção das praças de 92. Mas desse jeito, meu caro, fica ruim pra mim pra avançar, tá? Então todos vocês lá, João Carlos, acho que tem um nome engraçado, acho que é João Carlos Coppi, eu acho. Coppi. Caramba, cara, lembrar o nome de vocês. Eu acho que esse foi o João Carlos, esse Coppi é que falou, né, que eu enganei mais de 1000 famílias. Rapaz, que inconsequência, que responsabilidade sua, hein, João Carlos? Coppi, acho que é Coppi, é com K. Rapaz, que responsabilidade sua. Alexandre Leão, né, falou também lá e... Caramba, cara, André Luiz Nascimento, esse eu lembro bem o nome todo. O Birajara Cosme, mas tem um Sacramento, Birajara Cosme Sarmento, eu acho que é isso, Sarmento. E esse camarada aí, Irã Araújo, rapaz, o que é isso, cara? Então vocês entendem aí da polícia? Aí fica ruim pra mim, pô, eu não sei qual era o objetivo ali dessa questão da promoção das praças, né? Mas eu cheguei e vi, e não é aquilo ali não, tá? E não é difícil de resolver, tá? E é o MP que resolve, não sou eu, Teodoro, tá? Não sou eu, Teodoro. E aí, o que foi pago pra mim, tá? Tem que reunir a galera pra saber quem vai ressarcir quem. Mas eu não sou o estelionatário, tá? E vai ficar tudo provadinho e depois é cada um que lute. E de novo afirmo, tá? Eu deixo muitas vezes de falar coisas aqui pra Polícia Militar, você vê os espaços que eu deixo entre um vídeo e outro. Porque aí fica ruim pra mim, né? Porque essas pessoas vão pra lá e fazem esse tipo de coisa e eu penso 2 vezes, tá? Não vou deixar de te ajudar, meu camarada policial militar que não tá misturado nessa pataquada desses homens. Eu não vou deixar de te ajudar não, tá? Assim como meus camaradas bombeiros, até os que me traíram, que me jogaram no buraco, que me venderam, né? Teodoro José, joga no buraco, vende. Meu Deus, que é isso? Meus irmãozinhos bombeiros, né? Não vou deixar de ajudar, né? Mas assim fica difícil pra mim, tá? Porque eu tenho que pensar muito bem o que eu vou dizer, né? E até onde eu posso avançar, tá? Porque eu vejo esses camaradas falando isso e é aviltante, né? Mas somos justos. E eu espero ter contribuído contigo. Então, estudando direito de condomínio aqui, né? Essa parte fala sobre condomínio, direito civil, né? Posse, propriedade, condomínio, vizinhança, eu cheguei nessa conclusão. Então, vamos estudar para a gente entender todas as consequências desse juramento feito à bandeira, tributo de sangue que o militar faz quando ingressa para a força. Aqueles que ingressam por concurso público ocupam um cargo de provimento efetivo, lei do efetivo, tá? São nomeados e não incorporados, e eles são no momento em que eles são nomeados. Então tem que rever essa patifaria do salário dos camaradas lá, da remuneração, e tem que ressarcir eles, tá? Tem que pagar o salário inteiro, porque o curso de formação é outra parada. Então a gente tem que rediscutir tudo, tá? Porque isso é uma sacanagem, tem que devolver essa etapazinha que os caras não estão ganhando, tá? E aí você entende, cara? É R$2 de cada militar do país inteiro, cara, porque não tem como você fazer isso individual, tem que ser coletivo. E até para você achar, né, partido político, para você achar, né, sindicato, por exemplo, aí se desprega. O cara me chamou de doido, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Mandei mensagem pra um dos camaradas lá do Sinsprev, ele botou o negocinho como se eu fosse doido, né? Tô cansado disso, tá, cara? E aí é bom pra galera, tá? Porque botou uma coisinha como se eu fosse doido, tá? Falei lá com ele, né? Uns papo torto aí, Cristiano e Gerardo.
E junto com a deputada Rejane, abraçadinho lá com o presidente do Senado. Ê, Madadora! Aí mandei pro camarada, né, mostrando ali. Aí ele escreveu lá que eu tava doido. Botou uma figurinha, né? Tô cansado disso, tá, cara? Mas é bom pra galera, tá vendo? Tô cansado disso, tá? Não sou doido não, tá? Respeitem as diferenças, tá? Mas aí botou a carinha lá, se segura aí, tá? Se segura aí, tá? Que eu vou estudar com mais raiva e sem despreve, tá? Porque eu fui prejudicado pra caramba e eu quero entender todas as práticas, tá? E é isso, pessoal. Vamos estudar, tá? Agradeço muito a audiência, tá, pessoal? Eu sei que não é aquele número que tá aparecendo ali, mas infelizmente, por hora é isso, tá? Não tô preocupado e é jornalzinho escrito e vamos que vamos, tá? E o Eduardo Paes, por favor, cara, não me faça ter uma crise convulsiva não, tá? Por favor. Se a deputada Marta Rocha não vem, que seja você, tá? E o meu voto é seu. Da minha cachorrinha, minha esposa, todo mundo, tá, cara? Nem que eu tenho que fazer panfletagem, tá? Volta no Eduardo Paes, tá? E é sobre isso, tá, meu camarada? Porque você é plenamente capaz de governar esse estado, tá? Plenamente capaz, tá? Não precisa provar nada pra ninguém. A guarda municipal não serve pra isso, tá? Não precisa. Eu sei que é difícil, pô, Teodoro, é muito complicado, né? A mesma coisa é o Marcelo Freixo. Caramba, o que é isso? Que eles colocam estigma na esquerda, né? Colocam estigma, por exemplo, no Eduardo Paes, né? E aí fica nessa covardia desses camaradas. Mas não é isso aí não, tá? Ô, seu polícia, seu bombeiro, confia aqui no Teodoro, que o Teodoro tá com o papo certo, tá? Chama eles e pede pra desdizer o que eu disse e dizer que eu tô errado. Não vai dizer. Então, Eduardo Paes, se você for vir, meu camarada, venha, seja muito bem-vindo ao governo do estado do Rio de Janeiro, tá? Que eu sou o primeiro a ir gritar e fazer panfletagem. Vota nele, vota! Vota! Porque, por favor, cara, o Washington Reis é brincadeira, garotinho, por favor, meu cara. Fica ruim pra mim, tá? Não me faça ter uma crise convulsiva, tá? E depois mandar eu ficar calmo, tá? Porque fica ruim pra mim. Tá certo? Faz isso não, cara. Pelo amor de Deus. Se não for Marta Rocha, tá? Que seja você, pô. Porque é plenamente capaz de administrar o nosso estado. E eu, Teodoro Chagas, tá? Como estudioso do direito militar, me coloco à disposição, segura aí. E vamos resolver o problema da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tá? Pessoal de segurança pública, enfim. Tenho muita coisa pra falar sobre a Polícia Civil, tá? E Polícia Penal. Comecei a estudar, não ia não, mas eu não consigo, né? Sou acadêmico. Peguei muita coisa da Polícia Penal, tá? Rio de Janeiro. E eu espero poder contribuir com vocês aí também, tá, pessoal? Tenho visto coisas ali em relação à Polícia Penal que eu fiquei muito, muito triste. E eu não posso passar e não falar. Mas eu vou fazer um vídeo específico para vocês da Polícia Penal, tá? Saúde e educação também, tá? Agradeço. Até o próximo vídeo. Um abraço.